Fala aí pessoal, Irã Macedo, aqui nosso canal, onde nós falamos também de moto, né? Novamente não é um canal só sobre moto, mas também falamos sobre moto. E eu tô com um vídeo aqui que a gente vai falar sobre o consumo da Super Tenere, de uma última viagem que eu fiz, tá? Vou explicar um pouco dessa viagem, para a gente entender como ela chegou nesse nível de consumo e tal. A ideia então é entender a diferença a, a, a normalidade que levou a ela a um consumo melhor. E antes disso, eu vou trazer para vocês ali o vídeo onde eu gravo, né, eu filmo eu registro, né, em vídeo esse consumo. Vamos ver aí. Fala aí pessoal, beleza? Bom, videozinho aí para registrar o consumo da Super Tenere. É a Super Tenere 1200 cilindradas. Se você ver ali na segunda linha, nessa segunda linha aqui, ó, full average, né, a média do combustível, né, do consumo, 24,1. Esse consumo, em algum momento da última viagem que eu fiz, eu vou explicar um pouquinho no decorrer do vídeo, ele chegou a fazer 26,3. Então assim, um consumo excelente numa situação totalmente adversa de um uso anormal da moto, tá? Anormal por quê? Porque geralmente quem tem essa moto não tem esse tipo de característica de uso. Vou explicar daqui a pouquinho para vocês aí um pouco mais sobre o que aconteceu e por que a moto chegou nesse nível aí de consumo, um consumo excelente para uma moto 1200 cilindradas. Bom, a gente viu aí então que houve esse uso anormal e a gente tem aqui o consumo, né, a média do consumo, ela deu 24,1. Eu já tinha visto outros proprietários de XT Super Tenere 1200 dizendo inclusive desse consumo de acima de 23. No primeiro dia que eu peguei a moto, eu me lembro que ela chegou em alguma parte da média de consumo a bater 21, e foi o melhor momento ali, melhor consumo que eu tive da moto, 21 alguma coisa. Mas a média dela fica em torno de 18, 19, tá? 18,5, às vezes bate 19, às vezes bate 18 baixo. Depende muito de algumas circunstâncias. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender, dentro da viagem que eu fiz uma viagem no sábado, fui visitar alguns parentes meus no interior de Minas, né, uma região bem interior, bem rural, né, uma cidade pequena chamada Recreio, em Minas Gerais. E eu tinha uns parentes lá, inclusive minha mãe foi de ônibus, o pessoal foi fazer lá uma visita ao pessoal local da minha família, e fomos um primo meu e eu de moto, ele numa moto Phaser 250 e eu na minha Super Tenere 1200. A questão é, esse meu primo, né, que tem essa 250, ele é habilitado há muito tempo. Ele tem habilitação, inclusive, antes de mim. Ele tirou a habilitação dele antes de mim, antes de eu tirar a habilitação. Só que ele sempre teve motos pequenas e anda na cidade, né? Ele está acostumado a andar aqui dentro da cidade onde nós moramos. Inclusive, ele é meu vizinho e não sai, não pega a estrada. Então, o primeiro fator, né, que a gente percebeu ali quando ele pegou a BR, ele ficou muito para trás. Eu estava andando ali a 100, eu falei, cara, a moto 250, uma Phaser 250, eu tive Phaser 250, eu andava 90, 100, na subida ela caía para 80, mas na reta ela batia 100, 110 e ia, né? Dá para andar bem com a 250. E eu vi que ele foi ficando muito para trás, né? Aí eu parei a moto, em algum momento ele sumiu, eu realmente nem no visor ali, no retrovisor conseguia vê-lo. Ele ficou para trás dos carros, caminhão passando ele, quer dizer, a moto tinha alguma coisa mecânica, ou realmente esse meu primo estava com medo de acelerar, né? Pode acontecer também, pela falta de experiência dele na estrada. Então eu parei no acostamento, né, numa área segura, para esperar ele chegar. Ele parou ali do meu lado quando ele veio, né? Eu esperei ali alguns segundos ali, por volta ali de 30 segundos, 40 segundos. Ele chegou, parou do meu lado, e perguntei o que estava acontecendo e falou: cara, a moto não está acelerando. Eu estou jogando marcha e ela não está rendendo. Eu não sei se é por questão de falta de experiência, ele trabalhar com marchas reduzidas,
a moto não desempenha, não desenvolve, baixa uma marcha, alta, sobe o giro, ganha força, sobe a marcha, vê se ela rende, ela baixou novamente, desce a marcha. É um jogo de baixar a marcha para subir giro e depois subir marcha e tentar manter. Não sei se ele teve essa dificuldade técnica por falta de experiência dele, ou se realmente a moto está com algum problema. Ele falou que quando ele pegou a moto é relativamente nova na mão dele, e como ele nunca pegou estrada BR, ele nunca pegou, ele nunca teve necessidade de andar 100 por hora, 120, 110 por hora. E sempre na cidade, 60 por hora, 50 por hora, ele nunca passou por essa situação. E quando ele pegou a moto, tem aí alguns meses, que ele pegou a moto num rolo e tal, a moto era usada, o rapaz anterior, o dono anterior caiu, se machucou, não quis mais usar, aí vendeu para outro cara, o cara também não usou, deixou a moto parada, e a moto ficou parada mais de um ano. E quando esse meu primo pegou a moto, ela estava engasgando, né? Ele acelerava, andava com ela, ela engasgava e tal. Algum problema ali com gasolina velha, goma, filtro, bico de injeção, a gente não sabe bem o que pode ter acontecido. Inicialmente ele falou para mim que era um problema mecânico, mas eu acho que é um problema mecânico barra falta de experiência do piloto. Ele estava vindo a 70, 80 por hora, tá? Tanto que quando eu chegava, eu botava no cruise control ali, no piloto automático, a média de 90, porque eu falei, porra, 250 vai rodar 90. Ele ficava para trás, então ele estava andando muito baixo e eu fui obrigado a andar 85 por hora. É uma viagem da minha casa a Recreio de 180 km de ida e mais 180 km de volta, e eu fui com a Super Tenere andando 85 km por hora. Então esse é o uso normal. Ninguém compra uma moto 1200 para andar na BR a 80 por hora, 90 por hora. Embora, né, a única BR que eu peguei de velocidade máxima 110 foi a BR-040, que é aqui, que corta aqui o Rio de Janeiro. Ela é 110. Quando eu peguei já na parte para BR-116, que é antigo Rio Bahia, ela baixa a velocidade para 90. Então, cara, querendo ou não, eu tinha que andar 90, porque era a máxima da estrada, tá? Então a gente sabe, eu pego uma moto 1200, tem aquele papinho de macho alfa que quer mostrar que é o fucking boladão da parada. Pra que tu compra uma moto com motor 1200 para andar 90 e 100 por hora? Porra, é a máxima da cidade, da estrada. Acima disso você tá ilegal, você tá infringindo lei, né? Então, embora a gente saiba que a gente anda a 120, 140, tem gente que anda a 160, a moto vai 200 e tal, a gente não vai andar assim. Por quê? Porque as normas, as leis implicam que você ande dentro da velocidade máxima da estrada. Então, mesmo que o problema tenha sido a moto dele, a falta de experiência dele, a gente estava na máxima da estrada. A gente pegou a estrada na 116, que é a antigo Rio Bahia, com trechos de 90, outros trechos de 80, outros trechos de 70, muito radar, né? A gente corta muito cidadezinha, então a gente foi dentro da máxima da estrada. Então nada de errado dentro daquele uso previsto. O uso previsto você tem que usar a moto na velocidade máxima da estrada. E foi ok. Sozinho, eu andaria a 110, 120? Sim. Aonde é 90, 80? Sim. Não vou ser hipócrita e falar, não, eu fico aqui, eu fico molhando, monitorando a velocidade. Não, anda 100, 110 no mínimo, tá? E em estrada de 110 eu ando a 120, 140. Então, sem hipocrisia nenhuma. Mas, para não deixar meu primo para trás, ele não tinha GPS, ele não sabia andar na estrada. Como eu disse novamente, é a primeira vez que ele pega a estrada com a moto e tal. Embora tenha carteira de habilitação há mais de 20 anos, ele nunca teve necessidade de pegar a estrada. Se eu acelerasse a 100 por hora, ele ia sumir atrás de mim, ia sumir e se perder. Então, eu tive que ir tocando nessa pegadinha de 80, 85 km por hora. E ela fez esse consumo de 24,1. Esse consumo eu abasteci, né, aqui na minha cidade, zerei o painel tudo, o odômetro e tal, e o consumo. A gente foi e voltou, e ela deu, na viagem ida e volta, viagem total, esse consumo de 24,1 que vocês podem ver aqui, tá? Em algum momento ela bateu, como eu disse no outro vídeo aí, né, que eu tô falando, filmando a moto, ela bateu 26,3. Se eu não me engano, quando eu cheguei na cidade de Recreio, na casa dos meus parentes, no sítio dos meus parentes, ela estava com 26,3, só que eu acabei não filmando lá. Por quê? Porque daqui de onde eu moro para lá, a gente pega muita descida,
Então a gente acabou tendo uma economia por ser a maior parte descida. Ele pegou 26,3. Na volta, logicamente, é subida e ela consumiu um pouquinho mais, mas cara, é um consumo absurdo para uma moto 1200, embora, de novo, o uso não é o uso mais esperado. Ele é sim o uso esperado, desde que você mantenha a velocidade máxima da pista, mas ninguém mantém. Tá? Então, para mostrar para vocês aí um registro aqui do incrível consumo da XT Super Teneré 1200 da Yamaha. Beleza? Motos aí que chegam nesse consumo, que são motos grandes, né, cara? A gente tem alguns relatos de Triumph, BMW, que chega perto disso, 23 por litro, né? A moto com melhor consumo, a moto brasileira com melhor consumo é a NC 750, mas ela tem uma proposta diferente, a ideia da moto é diferente, ela não é uma moto esportiva, ela não é uma moto de de grandes finais, o valor final de velocidade muito alto, não é uma moto speed, não é uma moto de arrancada, não é uma moto forte, ela tem a tendência de ser econômica. Para isso, o giro dela, o crescimento do giro é lento, é um pouco mais lento, ela não é esportiva. O final, a velocidade final dela não é nada absurdo, né? Porque esportividade ele tende a ser paralelo, não, mas proporcional ao consumo. Então, quanto mais esportiva a moto é, o maior o consumo. Um amigo meu, que é o Beto, diz que cavalo que anda bebe. Quanto mais anda, mais bebe. E é isso aí, tá? Quanto mais esportivo a moto é, mais consumo ela vai ter. Lembrando que eu uso o modo Touring da Super Teneré. Nós temos o modo Touring e o modo esportivo, né? Não faz sentido nenhum andar no modo esportivo para consumir mais se eu não tenho nenhuma pegada esportiva, se eu não vou ficar fazendo curvas ali e batendo corrida comigo mesmo, né? Até pela necessidade de uma 250 acompanhar uma 1200, a gente está falando de uma diferença de quase 1000 cilindradas de um motor para outro. 950 cilindradas, dá basicamente 5 vezes, um pouco mais de 5 vezes um motor de um para o outro. Então eu tive que andar um pouco mais lento no modo turismo. Ativo aqui o modo eco, porque você está numa pegada bem econômica ali, né? Bem ecológica, e ela chega num consumo interessante. Por que eu estou falando isso? Cara, em algumas situações, a situação normal, o uso normal da moto não é esse. Lógico que não é esse. Qual o uso normal para você, Irã? No meu uso normal, ela vai fazer 18. Se ela fizer 18 e 19, entre 18 e 19 é o uso normal na estrada. Eu vou andar a 120, 140, é o uso normal para mim, tá? Se deu 18 e 19, ok. Menos do que isso, eu vou ficar preocupado. Ou eu salguei demais a mão, eu tenho que entender dentro do roteiro que eu fiz, dentro do trajeto que eu fiz, se eu fui um pouco mais agressivo. Quanto mais agressivo o piloto é, maior é o consumo também. Ou se eu ativei o modo Touring, ativei o modo esportivo, porque aí a moto abre ali um pouco mais ali a sua injeção, injeta mais gasolina e você acaba tendo um consumo diferente, menor, tá? Então, o uso normal da moto, para mim, é 18, 19 e está de bom tamanho, beleza? Quando eu vou ali 100, 110, de novo, eu sou obrigado a andar na velocidade da pista, 100, 110. Se a pista é de 90, é 90. Se a pista é de 80, é 80. Se a pista é de 60, é 60. Aqui não tem nenhum super-herói. Aqui não tem nenhum super-herói. E também não tem nenhum grande vilão. Ah, você é um paspalho, um bananão, né? Você é um vacilão, pegou uma moto 1200 para andar a 110 na via. Sim, qual o problema? Qual o problema? Problema nenhum, né? Eu tô certo. Ali naquele momento eu tô certo. Ah, mas ninguém compra. Eu compro. Se eu quiser andar 110, eu ando 110, ninguém me obriga a andar mais do que isso. Beleza? Então, de novo, porque eu tô falando isso por quê? Porque teve casos aí no grupo já de donos de Super Teneré falar isso pra mim. Pô, mas tu anda 110 na via? Porra, eu tô fazendo o correto, porra. É o que a lei manda. Ah, mas ninguém faz. Porra, mas eu faço. Eu não sou ninguém. Então, para evitar esse tipo até de comparação ou de tentativa de tirar o argumento, né? Cara, estou na velocidade da via. A via no máximo do Brasil é 120, algumas vias são 120, mais do que isso não tem.
Então se é uma via 110 tu anda acima disso, pô, parabéns, tu tá errado. Pode levar multa, pode ser parado pela polícia, você sabe as implicações, não precisa falar para, né, para você quais as implicações de andar acima da velocidade, né? Além de risco de acidente, por aí vai. Mas beleza, ninguém é santo aqui. Se eu estiver andando 110 e eu já fiz isso com a minha esposa, quando eu ando sozinho, nessa viagem eu estava sozinho, estava eu na moto e meu primo na moto dele, eu estou sozinho. Aconteceu um acidente, meu irmão, quem vai pro ralo sou eu. Se eu estou sozinho numa viagem, eu estou atrasado, eu estou querendo andar mais rápido, eu ando a 140, 160, deu merda. Se eu cair e eu me machuquei ou aconteceu algo pior comigo, cara, consciência é minha, a minha vida está em risco e eu sei disso, né? Então eu posso andar um pouco mais rápido, eu posso andar um pouco acima da margem, da máxima e estar fora da lei? Posso. Desde que eu não machuque ninguém, se eu tomar um tombo e morrer, o problema é meu, da minha família. Não vamos ser aí, né, olhar para o próprio umbigo, lembrando que a família também sente muito, o que mais sente é a família. Mas eu não matei ninguém, não machuquei ninguém, não prejudiquei ninguém, cara, eu escolhi andar acima, errei e paguei o preço. Quando eu tô com minha esposa, velho, é uma vida que não a minha, que tá comigo. Qualquer erro na minha moto, eu ponho em risco a minha vida e a dela. Eu sou responsável por preservar a minha vida e muito mais a dela. Ela confia, ela quer sair numa passeio e voltar inteira. Temos filhos. Num acidente envolvendo marido e esposa, onde você tem 3, 4 filhos, como é o nosso caso, mano, tu acaba com a família. Com a minha esposa eu ando a 110. E foda-se essa palavra. Se você é um babacão achando que eu tenho que andar 140, 150 igual você anda, porque você é o boladão destemido, o fucking foda aí da parada. E não, cara, é minha esposa, então eu tenho que andar 110. A moto bate excelente 21 de consumo. Quando eu estou de passeiozinho para longe, eu vou para o sul, vou para Brasília, minha esposa vai comigo. A gente anda a 110. E a moto bate um consumo de 21 por litro. Porra, tá de bom tamanho. Tá de bom tamanho, tá? Sozinho, ela baixa de 18. Tá bom. Só que nessa pegada aí, ó, que é totalmente a parte, uma condição totalmente diferente, 24. Então fica o registro, que é possível sim fazer esse tipo de rolê. Por que eu trouxe esse material? Imagina você, já aconteceu comigo no Atacama, no deserto do Atacama, no Chile, onde, porra, alguns trechos, né, entre, eu não vou lembrar de cabeça agora, se é Copiapó e La Serena, existe um trecho muito longo sem posto de gasolina, tipo 280 km sem gasolina, sem posto de gasolina. Então ali eu fiquei a pé. A gasolina acabou do tanque da XT da época, 660, eu tive que pegar o galãozinho e usar o galãozinho. Numa pegada dessa que você não tá vendo posto chegar, você tá vendo que entrou na reserva, tu tem pouca gasolina na reserva, dependendo do tanque, e tu começa a bater aquele desespero, e tu não tem um galãozinho reserva com gasolina na tua moto, o que você faz? Reduz. Qual a chave, qual o segredo, qual a magia de você aumentar, aumentar a autonomia de uma moto? Diminuir o consumo. Ao mesmo tempo que eu diminuo o consumo, eu aumento a autonomia. A moto anda mais com menos. Diminuir a velocidade. Então se você viu, porra, tô na reserva, tô no cheirinho, tô no vapor da gasolina, já não tem nada no tanque, muito pouco, 1 litrinho, e porra, o próximo posto é daqui a, sei lá, 100 km, com a autonomia que eu tenho aqui eu consigo andar 80, 90, não uns 100, o que eu faço? Reduz, vai na 80, 90 por hora, de repente você ganha alguns km aí, para chegar no posto sem passar perrengue. Essa é a ideia, né? Diminuindo a velocidade você aumenta a autonomia, você diminui o consumo, aumenta a autonomia. É isso, essa é a ideia do vídeo de hoje. Fica o registro aí, qualquer dúvida é só perguntar. Se não é inscrito, se inscreva. Se você é o babaca que acha que eu sou obrigado a andar 160, vai se lascar. Não, nem pinta aqui de novo, por favor, faça esse favor para mim. Um abraço.